Salve, companheiros do Enferodonto. Queria agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo no nosso canal, está assistindo às nossas aulas, acompanhando as redes sociais e dizer que agora o Enferodonto abriu um cursinho online. Então você pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, via e-mail. Nós estamos trabalhando as disciplinas de enfermagem específica e de SUS e saúde coletiva. Então as aulas são online pela plataforma Google Meet. A gente tem uma mensalidade que cabe no bolso de cada um. Mesmo assim, a gente também está disponibilizando os nossos conteúdos na plataforma do YouTube. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o concurso que houve da Prefeitura de Capim. Na verdade, nós iremos resolver a prova específica de enfermagem da banca FACET. Esse concurso aconteceu no ano de 2020 para a Prefeitura de Capim e lá pedia 3 vagas para o cargo de enfermeiro. A grande maioria das questões da banca FACET para esse concurso público atendeu a parte de clínica, a parte de legislação e enfermagem, principalmente código de ética, e algumas questões de atendimento pré-hospitalar. Então vamos ver aqui as principais questões dessa prova, Prefeitura de Capim, Paraíba, o ano 2020, a banca examinadora é a FACET, banca aqui do Pernambuco, né? Então vamos lá. Uma prova bem elaborada, tá certo? A 16ª questão, ela diz assim, ó, nível superior, Prefeitura de Capim. A ética e legislação profissional permeia todo o escopo teórico da assistência de enfermagem, não sendo possível dissociar a prática dos marcos regulatórios. Sendo assim, em 2008, o COFEN normatizou a sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI. A gente tem aula sobre SAI aqui no YouTube, no nosso canal Enferodonto, por meio da Resolução 358/2008. Desta forma, analise o que se afirma abaixo. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, apenas em ambientes privados em que ocorre o cuidado profissional da enfermagem. Infelizmente está errado o item 1, né? Nós sabemos que a SAI tanto é para ambientes públicos como ambientes privados. E seja se está em ambiente hospitalar, seja se você está na atenção primária de saúde, e se você está em outra modalidade de atenção primária de saúde, isso é muito conhecido, recebe o sinônimo, isso é a própria resolução que fala, de consulta da enfermagem. Então, o item 1 está falso. Se o item 1 está falso, ele quer assim, ó. Olha a pegadinha, eu me antecipei na leitura, mas veja lá o que ele diz assim, ó. De acordo com a resolução 358 de 2019, está incorreto, né? Ele quer um incorreto, não correto. Então, se ele quer um incorreto, item 1 está incorreto. Então, não pode ser letra A, nem pode ser letra D. Olha lá, e é incorrendo num erro de leitura, né? 2, diz assim, ó, o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. Correto, né? Deve estar baseado num suporte teórico. A teoria que vai sustentar, né? A teoria do autocuidado, a teoria das necessidades humanas de Wanda Horta, teoria do déficit do autocuidado. Então, nós temos toda uma aula que vai falar sobre isso aí, na sistematização da assistência de enfermagem. O item 2 está certo. Então, se o item 2 está certo, vamos ver aqui, ele quer um incorreto, né? Então, aparentemente, se o 2 está certo, não pode ser letra C. Então, também não pode ser letra C. 3 diz assim, a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Na verdade, toda prática de enfermagem deve ser registrada, não só a sistematização da assistência de enfermagem. Então, o item 3 também está correto. Então, a resposta, inicialmente, da 16ª questão, letra B, né? Ele que é o incorreto, está dizendo que SAI é só para ambiente privado. Ambientes públicos e privados. Beleza? Vamos a mais uma questão. Diz assim, a 17ª, a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Ele traz uma transcrição literal lá da resolução, né? Para tanto, se faz necessário o entendimento das etapas envolvidas no processo. Desta forma, está correto o que se afirma abaixo, exceto, né? Olha a pegadinha novamente da FACET aí, então que é o item incorreto. Diz lá,
O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Perfeito. Histórico de enfermagem, que compreende a anamnese e o exame físico, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação e avaliação. Dentro dessas 5 etapas, a única que pode ser delegada ao nível médio de enfermagem é a implementação dos cuidados de enfermagem. Certo? Então, item A está corretíssimo. Letra B, diz assim: a coleta de dados de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de anamnese, né? Utilizando as técnicas propedêuticas, e tem aula também lá no YouTube, no canal Enferodonto, só falando de anamnese. Então, tá correto, letra B também, ele quer o item errado. Letra C, diz assim: os diagnósticos de enfermagem constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Os diagnósticos de enfermagem constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, tudo, como diz, é interdependente, né? Você faz uma anamnese que você vai conhecer as características da queixa principal e o sintoma guia do problema que aquela pessoa tem e que está se relacionando com a assistência de enfermagem. A partir dessa anamnese, você vai gerar uma informação que subsidia um diagnóstico, e esse diagnóstico é justamente o orientador das implementações e dos cuidados de enfermagem. Então, a letra C também está correta. Letra D diz assim: a implementação é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana. Bem, na verdade, aí não é a implementação, e sim o planejamento, né? A implementação é justamente você executar o que foi planejado a partir de um diagnóstico de enfermagem. Então, o item está equivocado porque ele fez um trocadilho de etapas. A letra D, ela realmente dá uma informação mais para a parte de planejamento, não de implementação, que é justamente colocar em prática as condutas de enfermagem. Então, a resposta é letra D, esse é o item errado. Vamos ver o que é que diz a letra E. Diz assim: o processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que orienta a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. Começou a chover aqui em Patos, viu? Paraíba, quando chove é uma alegria só. Começou a chover aqui, ó, a zoadinha da chuva. Mas a gente não para, nós não paramos. Então, a resposta é letra D. Eu espero que vocês tenham entendido por que é letra D. E letra E, se você tiver atenção, a primeira questão resolve afirmativamente o que é que está dizendo a letra E, né? Vamos a mais uma questão, 18ª agora, da banca Cefet, Prefeitura de Capim 2020, perto de Campina Grande, a região ali acho que é do Cariri, Curimataú. Vamos lá. Diz assim: os distúrbios metabólicos do paciente adulto têm causas distintas, mas que podem provocar situações de atendimentos de urgências significantes. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo são duas faces da mesma moeda. Estão relacionados à glândula tireoide, não é isso? Representam alterações antagônicas oriundas da mesma glândula tireoide. Sendo assim, analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Diz assim: os possíveis sinais e sintomas apresentados por um paciente que desenvolve hipotireoidismo são letargia, fadiga extrema, raciocínio lento, lentidão das funções corporais, queda de cabelo, pele seca, unhas quebradiças. O hipotireoidismo é a diminuição da produção dos hormônios tireoidianos TSH, T3, T4 e a calcitonina, né? Então, está relacionado, a glândula tireoide está relacionada na regulação do metabolismo do nosso corpo, na homeostasia das funções metabólicas. Quando você tem uma diminuição da produção dos hormônios tireoidianos, as repercussões no seu organismo são essas mesmas: cansaço, às vezes humor depressivo, aumento de peso, né, sonolência, queda
de cabelo, unhas frágeis. Então, o item 1 está verdadeiro. Se o item 1 está verdadeiro, não pode ser letra C, não pode ser letra D. A gente já tem aí 3 alternativas possíveis de resposta. Diz assim: 2. Os exames de escolha para diagnóstico das doenças da glândula tireoide são as dosagens séricas do TSH, do T3 e T4, né? Perfeito. Esses, além disso, também ultrassonografia, né? Outros exames complementares. Então, tá certíssimo aqui. O item 2 também está certo. Então, não pode ser letra B. Aparentemente, agora a gente só tem 2 opções, ou A ou E, né? Diz assim: a doença de Graves é uma doença autoimune contra o receptor do hormônio tireoide. Ó, verdadeiro também, né? A doença de Graves é uma doença autoimune muito comum nas mulheres, 85%, né? É uma das investigações para saber se esse problema tireoidiano é decorrente de uma reação autoimune, é justamente procurar os anticorpos anti-TH, TSH, né? Para justificar a presença de Graves, né? E ela determina o que? O hipertireoidismo, né? O excesso de produção dos hormônios tireoidianos. Então, ainda não resolve a nossa questão, porque A e E também consideraram a doença de Graves como verdadeira, e é verdadeira, né? Diz assim: o hipertireoidismo é definido como o aumento da produção dos hormônios tireoidianos e o hipotireoidismo é a diminuição desta produção. Então, também está verdadeiro, né? Também está verdadeiro. E aí vamos ao último item, que esse agora que vai decidir a nossa escolha aqui, né? Diz assim: os hormônios triiodotironina, T3, e tiroxina, T4, atuam na produção e para a formação dos hormônios da tireoide. Ó, por si só, você consegue deduzir que a resposta está errada, né? Porque a tireoide é quem produz o T3, o T4, o TSH e a calcitonina. Então, o T3 e o T4 eles não atuam na produção, nem na formação dos hormônios da tireoide, porque eles são os hormônios produzidos pela tireoide, certo? Então, o último item é falso. Nossa resposta é letra E. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão. Diz assim: representando um distúrbio metabólico, a síndrome de Cushing é uma alteração da glândula suprarrenal, ocasionando liberação aumentada de hormônios adrenais, provocando sinais e sintomas característicos, como também pode ser causada pelo uso excessivo de corticoides. Sendo assim, responda verdadeiro ou falso. Ó, salve a memória, a síndrome de Cushing é uma alteração com um aumento da excreção do hormônio adenocorticotrófico, ACTH, que promove o aumento da reabsorção de sódio pelos rins, né? E é um distúrbio causado por adenomas, por cânceres na hipófise. Então, ele determina uma alteração na secreção do ACTH, tá certo? Então, vamos ver mais ou menos como é que a gente conseguiria resolver essa questão se você não tivesse tantas informações técnicas assim. Eu confesso que essa questão aí, talvez eu farrapo. Vamos lá. Os glicocorticoides são amplamente utilizados na prática clínica para o controle de doenças autoimunes, inflamatórias e alérgicas. Os glicocorticoides, os corticoides, né, eles são imunossupressores das inflamações e das alergias. No entanto, doses terapêuticas inapropriadas administradas ou terapia crônica podem produzir inúmeros efeitos colaterais, que é a imunossupressão, a imunodepressão. Está verdadeiro, né? Então, se o primeiro item está verdadeiro, não pode ser letra B, não pode ser letra D, não pode ser letra E. A gente já tem 50% de chance de acertar a questão. Vamos à segunda questão. Diz assim: ó, a síndrome de Cushing pode ser decorrente de alterações do tipo endógena, causada por tumor na hipófise ou na própria glândula adrenal. Essa glândula, ela fica em cima dos rins, né? Fica bem próximo à região anatômica do rim, né? Por isso que chama supadrenal, né? Ou exógenas, alterações de causa mais comum associada ao uso prolongado de medicamentos semelhante ao cortisol. Então, ó, verdadeiro também. Não responde ainda
a nossa questão. A e C consideram as duas primeiras alternativas verdadeiras, né? Diz ainda assim, como algumas das funções dos glicocorticoides podem se destacar a aceleração do metabolismo das proteínas, lipídios e carboidratos, como também a inibição de processos inflamatórios e alérgicos. Então, está verdadeiro, né? O item 3 está verdadeiro, já temos aqui a resposta à nossa questão, a letra A, né? Mas ainda vamos ver lá. As glândulas suprarrenais ou adrenais estão envolvidas por uma cápsula fibrosa e situada acima dos rins. Beleza. Estas glândulas liberam glicocorticoides, cortisol, catecolaminas, adrenalina, mineralocorticoides, aldosterona, andrógenos, deidroandosterona. Então, a resposta é todos os itens corretos. Aqui, ó, letra A, a nossa resposta da questão, né? 19ª, tá aí, da Prefeitura de Capim, Banca Cefet. Essa banca é do estado do Pernambuco, né? Vem aqui liderando aqui uma série de concursos aqui na região da Paraíba, aqui, do estado da Paraíba. Mais uma questão. Diz assim: o trauma musculoesquelético pode provocar fraturas e ou amputações. Estes são responsáveis por altos índices de invalidez e incapacidades físicas em adultos jovens. A fratura é a condição na qual ocorre a ruptura total ou parcial da estrutura óssea, enquanto que a amputação é a perda cirúrgica ou traumática de alguma estrutura óssea. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo, as assertivas abaixo, né? Então, a questão fala de fratura, né? Nós temos fratura total, fratura de tipo galho verde, fratura contínua, certo? Então, vamos ver aí com esse tipo de informação o que é que a gente pode resolver dessa questão. Diz assim: de acordo com a classificação, as fraturas podem ser quanto ao tipo, direção da linha da fratura, número de fragmentos e a gravidade e a causa, né? A gente tem fratura externa, né? Então, beleza. Resposta tá, o item 1 está correto. Ele diz assim: sobre o atendimento ao trauma musculoesquelético, está correto o que se afirma em li logo para não cair na pegadinha da primeira questão, viu? Quase que eu farrapava na primeira questão. Então, se ela está falando de fraturas, diz: de acordo com a classificação, as fraturas podem ser quanto ao tipo, direção de linha da fratura, número de fragmentos e gravidade e a causa. Beleza, o item 1 está correto, né? Então não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra E. Vamos mais. Diz assim: os sinais de fratura geralmente são autoevidentes, apresenta dor espontânea ou a palpação e perda da função motora. Verdade, né? A gente vê a deformação anatômica, né, do braço, da perna, principalmente em membros inferiores, fratura de fêmur, fica evidente a alteração da simetria das pernas, então, e é uma condição dolorosa. Se for fratura exposta, aí é que é evidente mesmo, você vai ver ali a hemorragia, vai ver ali o trauma musculoesquelético, né, o rompimento da integridade da pele. Então, ao que parece, vai ser a letra D a resposta à questão. Vamos ver aqui, ó. O exame de raio-x é o mais indicado para diagnóstico de estiramento ou entorse por ser de baixo custo. Olha, o raio-x ele é de baixo custo, mas o exame mais utilizado é o ultrassom, quando se fala de entorse, torção ou estiramento, porque ele vai pegar ali justamente a visão dos ligamentos das articulações, tá certo? Mesmo que você não soubesse dessa informação, por esses dois itens, o 1 e o 2, você já chegaria certamente à resposta dessa questão, letra D. Vamos a mais uma questão. Diz assim: para o tratamento da diabetes mellitus, pode ser indicado o uso de insulina, também conhecido como insulinoterapia. Beleza. Esse tratamento está indicado quando a associação de 2 ou 3 hipoglicemiantes orais não respondem. O enfermeiro, enquanto responsável pela equipe de enfermagem, deve estar atento quanto às dosagens administradas de insulina para evitar possíveis danos à vida dos pacientes e consequente atendimento de urgência e emergência. Sendo assim, numa determinada instituição de saúde foi prescrito para um paciente diabético insulina NPH 30 unidades internacionais. Então, ele foi prescrito aqui, ó, a NPH 30 unidades internacionais.
A farmácia do hospital dispõe de frascos de 10 ml com 100 unidades internacionais contendo 1 ml. Então, ó, 100 unidades internacionais tem 1 ml. Beleza? E seringa de 5 ml. Vamos lá. Para uma assistência de enfermagem de qualidade, o enfermeiro deve saber quantos ml devem ser aspirados. Ó, regra de 3, né? Se a gente tem aqui, dispõe de frasco ampola, o frascozinho ampola, com 10 ml, na concentração de 1 ml, tem 30 unidades internacionais. Só que ele quer uma prescrição de 1 ml no frasco, corresponde a 100 unidades internacionais. Só que ele quer 30 unidades internacionais para serem administrados no paciente. Então, ó, regrinha de 3. 30 unidades está para X. Vamos lá. X é igual a 30 vezes 1 dividido por 100. Aqui você corta, divide isso aqui por 10, a resposta é, ó, letra A, 0,3 ml. Então, você vai puxar daquela concentração de 10 ml, que tem a concentração de 1 ml correspondente a 100 unidades internacionais, 0,3 ml daquele frasco ampola de 10 ml, que corresponde justamente a 30 unidades internacionais. Uma regrinha de 3, isso aqui é chamado cálculo de dosagens e a resposta é letra A. Mais uma questão aí da banca Capim, Facete, né? Perdão, da Prefeitura de Capim, banca Facete. Diz assim, aproximadamente 60% do peso de um adulto é formado por líquido, água e eletrólito. Os fatores que interferem na quantidade de líquido corporal são idade, sexo e gordura. Quanto à localização do líquido corporal, encontra-se disposto em 2 compartimentos, o espaço extracelular e o espaço intracelular. Então, você tem sódio, você tem potássio regulando as cargas elétricas do meio intracelular e do meio extracelular, né? Equilíbrio hidroeletrolítico. Então, vamos lá. Quanto aos distúrbios hidroeletrolíticos que podem acometer o adulto, é correto afirmar. Diz lá, ocorre devido apenas à retenção de líquido? Não. Você tem o distúrbio por perda de líquido, por exemplo, desidratação, nas diarreias, né? Mas você também pode ter por retenção de líquidos, como por exemplo nas insuficiências renais, né? Ocorre por déficit de magnésio, não só déficit de magnésio, mas também principalmente sódio e potássio, beleza? Ocorre somente pelo déficit de volume líquido, aí não satisfaz porque a gente já anulou a resposta da letra A por causa disso aí, né? Ocorre diretamente pelo excesso de sódio, não só pelo excesso de sódio, mas também pelo excesso ou diminuição de sódio e potássio, né? Ocorre, letra E, pelo acúmulo ou perda de eletrólitos ou líquidos. Então, isso aí tá certo, né? O distúrbio eletrolítico, ele pode acometer o adulto pela perda ou pelo acúmulo de eletrólitos ou de líquidos. Então, seguramente, a resposta é letra E. Ó, chegamos na 22ª questão, a gente faz o convite para vocês participarem do nosso cursinho online, né? O Enferodonto agora traz preparatório para concursos na área da enfermagem, tá certo? As aulas são online pelo Google Meet, você entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail, vai estar disponibilizado aqui no nosso vídeo, também está no nosso YouTube, tá certo? Então entre em contato com a gente. É o preparatório para concursos públicos na área de enfermagem e disciplinas de legislação em saúde e de saúde coletiva. Todas as semanas tem aula com a gente aí, beleza? Vamos a mais uma questão. A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Sobre os aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem, analise as assertivas a seguir no que diz respeito aos direitos
do profissional de enfermagem. Então, já está falando de código de ética aí. A gente tem aula de código de ética na nossa página no YouTube, tá certo? Então, já tem aula aí sobre a resolução fresquinha de 2017 aí, do novo código de ética de enfermagem. Diz assim: é direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Aí ele diz assim, ó, de acordo com o novo Código de Ética de Enfermagem, está correto, fiquei com medo, viu? Porque a primeira questão é farrapando. Está correto o que se afirma aí. Então, ó, o 1 está certo. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, né? E ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Então, se um está correto, não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra D, a gente já tem 50% de chance de acertar essa questão. Diz assim, é direito de enfermagem, do profissional de enfermagem, exercer as atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos de violência física e psicológica à saúde do trabalhador. Então, o item 2 também está correto, já dá para resolver a questão. Mas vamos ver aqui o item 3, o que diz. Não participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Ó, se você está vivendo um momento atual que fala da PL para valorização financeira da enfermagem, dando visibilidade à enfermagem no nosso país, dando a regulamentação do exercício de enfermagem nacionalmente por 30 horas, então automaticamente você já mataria essa questão no item 3. É direito nosso participar dos movimentos de defesa da nossa categoria. Não só isso, movimentos também reivindicatórios por melhores condições de trabalho e de assistência, tá certo? Então, item 3 totalmente descabido, mas nós já havíamos respondido a questão com os itens 1 e 2, resposta é letra E. Vamos a mais uma questão aqui, vamos lá. 24ª questão, diz assim: o choque circulatório compreende um estado de preocupação no atendimento de urgência e emergência. Para tanto, o enfermeiro deve saber reconhecer as características deste estado clínico. O choque hipovolêmico apresenta classificação específica. Diante de um paciente com frequência cardíaca de 100 a 120 BPM, então ele está taquicárdico, né? Uma característica do choque hipovolêmico, essa taquicardia. Quantidade de sangue perdido entre 750 a 1.500 ml. Frequência ventilatória, então ele está taquipneico também, de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto. Este choque hipovolêmico é classificado como? Ó, a classificação é a seguinte, se não me falha a memória, vamos lá. Menos de 750 ml é grau 1. De 750 ml a 1.500 ml de sangue perdido é 2. De 1.500 ml, 1,5 litro, né? A 2.000 ml, 2.000 ml, ou seja, 2 litros, é 3. E maior que 2 litros de sangue, 2.000 ml, é grau 4. Então, se ele perdeu entre 750 a 1.500, ó, a resposta é grau 2, né? Letra B. Choque hipovolêmico, né? Despenca também em questões de concurso aí. Acho que nessa prova foi a única questão que caiu, foi essa aí de choque, mas dispensa, cai muito questão, principalmente se você vai fazer por cargo de enfermeiro plantonista, né? É clássico cair questão de choque aí. E dentre os principais choques, você tem neurogênico, cardiogênico, psicogênico. Não deixem de estudar o choque hipovolêmico. O choque séptico também cai bastante, né? Vamos lá. Entenderam aí o macetinho? Letra B, 24ª questão. 25ª questão. Fala assim, ó. Para a realização do atendimento pré-hospitalar do politraumatizado, a avaliação da segurança da cena deve ser a primeira prioridade do profissional e deve anteceder o início da abordagem do paciente. Sendo assim, sobre a avaliação da cena segura, ó,
avaliação da cena segura, né? Analise as assertivas a seguir. Vamos lá. Identificar rapidamente os diferentes fatores de risco que estão relacionados com a ocorrência, com vistas à tomada de decisão para o seu controle e início da abordagem. Está incorreto o que se afirma. Outra pegadinha da faceta aí. Eu fiquei traumatizado com a primeira questão, que foi a 16ª. Então, ele quer o incorreto. Se ele quer o incorreto, identificar rapidamente os diferentes fatores de risco. Por exemplo, tem fogo, tem eletricidade, está num barranco, está chovendo, certo? Não tem sinalização, você está numa via de tráfego intenso, você está numa BR. Esses são os exemplos, né? Então, com vistas à tomada de decisão para o controle e início da abordagem. Você está numa cena quente, por exemplo, tiroteio, precisa de apoio policial. Então, ó, item 1 está verdadeiro. Se o item 1 está verdadeiro e ele quer o falso, não pode ser letra A, não pode ser letra D. Então, a gente tem 3 opções ainda para identificar essa questão. Diz assim, ao item 2, a primeira prioridade da equipe deve ser sua segurança. O desejo de ajudar não deve se sobrepor à própria segurança da equipe. Isso aí é uma definição clássica máxima do APH, né? Porque se você não tiver prioridade na sua equipe, ao invés de uma vítima, de repente você pode ter 2 vítimas, 3 vítimas, uma equipe toda de vítima, certo? Então, a segurança da cena é o primeiro item que deve ser avaliado na assistência a um pós-traumatizado, principalmente em ambientes que a gente chama de zonas quentes, certo? Só pode se intervir em zonas frias ou seguras. Então, o item 2 está correto. Se o item 2 está correto, letra C não pode ser resposta à questão. Letra E também não pode ser resposta à questão. A gente já sabe que a resposta é letra B, mas vamos ver o que é que diz assim o item 3. Diz lá, em cenários seguros é útil o uso de sinais ou palavras previamente combinadas para situações que exijam saída estratégica. Ele está dizendo aqui que já o cenário é seguro, né? É útil o uso de sinais ou palavras previamente combinadas para situações que exijam saída estratégica. Acredito que não é no cenário seguro, é no cenário inseguro, né? Que a gente vai trabalhar justamente essa comunicação casada aí, né? Tem chama-se comunicação de chave aberta, né? Que você conversa e dá um comando, esse comando já é conferido pelo seu integrante da equipe e ali ele já valida aquela informação muito rápida, muito dinâmica, muito precisa. É a comunicação de chave aberta, né? Então, o item 3, a resposta é letra B, mas essa última proposição aí é um pouco, vamos dizer assim, confusa, mas eu entendi. Ele quer dizer que em cenários seguros deveria ser cenários inseguros, né? Vamos a mais uma questão. 26ª questão. Diz assim. Biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Sobre biossegurança, no atendimento pré-hospitalar, está incorreto o que se afirma, que a resposta é errada, né? Uniforme completo, apresentável, com faixas refletivas e mangas longas. Isso aí é o padrão correto do APH, principalmente quem trabalha no SAMU, né? Então, aquela roupa composta com padrão geralmente azul, sinalizada com fitas refletivas. Beleza, tá certo. Calçado fechado, impermeável, apropriado. Isso aí já vem até da NR32. Biossegurança. Perfeito também. Luvas de proteção, luvas de procedimento e óculos de proteção. Também NR aí. Posicionar-se em local seguro, capacetes para condutores de moto. A gente talvez ficasse aqui na dúvida entre esses dois. É obrigatório o uso de capacete. Biossegurança, né? Segurança biológica. E posicionar-se em local seguro é um princípio de segurança da equipe, né? É um princípio de segurança de zonas quentes, né? Para a intervenção da atividade do pré-hospitalar, né? Então, pelos itens que mais se relacionam com a biossegurança, posicionar-se em local seguro já é uma proteção, vamos dizer assim, coletiva, é uma segurança coletiva, é uma segurança ambiental, né? Isso
é uma segurança de equipe, é uma segurança do ambiente que comporta riscos. Então, a letra D é a resposta mais próxima do incorreto, porque ele quer justamente, na lógica, equipamentos de biossegurança. Então, aqui você tem um equipamento individual, aqui você tem outro equipamento individual, aqui você tem equipamento individual, aqui você também tem equipamento individual. E agora, local de segurança é uma estratégia coletiva. Beleza? Vamos mais aí. 27ª questão. Diz assim: durante o atendimento pré-hospitalar, a vítima politraumatizada, durante o atendimento pré-hospitalar, a vítima politraumatizada, agora a leitura está correta, é necessária a realização de procedimentos interrelacionados e seguindo uma sequência pré-estabelecida. Geralmente a sequência é o ABCDE, do trauma, né? Dependendo do trauma, né? Que pode mudar também. Se for parada cardiorrespiratória, CABDE. Então vamos lá. Quando o médico dá um comando para que seja realizado algum procedimento e o outro membro da equipe o faz, informando cada etapa do que está sendo feito, esse tipo de comunicação é conhecida como comunicação de alça fechada. O que é isso? Por exemplo, ele diz assim: adrenalina, 1 ml. Aí o colega vai dizer: adrenalina, 1 ml, feito intramuscular, feito endovenosa em bolos, feito subcutânea. Então, assim, ele vai repetir a informação dada pelo colega prescritor na orientação de fazer um checklist para evitar um erro ou uma falha na comunicação. E aí ele vai confirmar a adrenalina endovenosa com flash, seja lá o que você estiver fazendo. Então, isso é chamado de comunicação de alça fechada. Não é comunicação aberta, não é comunicação não verbal, que você faz gestos, não é comunicação prescrita, que não é aquela que está escrita ou por telemedicina, e não é comunicação em equipe. Talvez a gente até se seduzisse pela comunicação em equipe, mas é um jargão principalmente utilizado no pré-hospitalar e também nos protocolos de segurança do paciente intra-hospitalar, quem trabalha também em UTI, tá certo? Então, comunicação de alça fechada. Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó: paciente com suspeita de trauma tem indicação de imobilização de coluna vértebro-medular. Ele tem indicação. Mas é encontrado deambulando no local do acidente. Isso aí encontra demais, principalmente o cara que está alcoolizado e acha que não aconteceu nada com ele. De repente ele rebaixa o nível de consciência e é um Deus nos acuda. Então diz assim, ó: a técnica mais apropriada para a imobilização dessa vítima é rolamento em 180 graus só se ele estivesse no chão. Rolamento em 90 graus também se ele estivesse ao chão. Pranchamento em pé, porque ele já está deambulando. Você vai posicionar a prancha, alinhar com o corpo dele e depois fazer um movimento levando ao chão e transporte para a maca. Imobilização com dispositivo tipo CAD é mais utilizado quando a vítima está em automóveis. Tem uma segunda opção que não é protocolo, acho que entrou agora na última, no PHTLS 10ª edição, que é a função do CAD invertido para imobilização de pelve. Mas não é o caso aí da nossa cena. Colocação de colar cervical, claro, é indispensável a colocação de colar cervical. Mas o pranchamento dele, a imobilização vértebro-medular, é justamente com pranchamento em pé. Resposta, letra C. Vamos lá, mais uma questão. Diz assim, ó: o paciente é encontrado em solo. Já é o caso diferente do anterior, né? Com suspeita de trauma e indicação de imobilização de coluna vértebro-medular, que necessita ser posicionado em prancha longa ou outro dispositivo de transporte e ou necessite avaliação do dorso. Para a correta imobilização em prancha rígida dessa vítima, analise as afirmativas abaixo. Aí ele está pedindo aqui, ó: está correto o que se afirma. Toda vez agora eu vou ler primeiro, porque essa banca tem pegadinha. Está correto o que se afirma. Diz assim, o item 1. O comando para as ações de mobilização deve partir do profissional 1, que efetua a estabilização manual da cabeça. Perfeito. Ele ali é quem está
comandando toda a cena. A pessoa que assume a imobilização da cabeça e assume a imobilização da cervical, ele é quem dá o comando para fazer cavaleira, para fazer rolamento. Cavaleira já não usa mais, né? Não é tão comum assim utilizar. Hoje nós trabalhamos quase que 100% com as técnicas de rolamento em 180 e 90 graus. Então esse é o profissional que comanda, que direciona, que coordena as ações na imobilização ao polo traumatizado. Então, se o item 1 está correto, não pode ser letra B, não pode ser letra C, a gente já tem possibilidade de 3 itens aí, né? O item 2 diz assim: o paciente deve ser transportado na maca com os cintos de segurança afivalados. Realmente ele tem que estar preso, ele tem que estar bem imobilizado, principalmente a região da pelve, né? Não ter movimentação na pelve, porque senão você imobilizou aqui a cervical, mas você pode causar outro trauma porque a pelve não está mobilizada, perdão, imobilizada, tá certo? Então tem essa preocupação também, essa necessidade também de deixar o paciente o máximo possível imóvel na prancha rígida. Então 1 e 2 estão corretos, não pode ser letra A. Então só pode ser letra D ou letra E. Diz assim: variações na técnica não podem ser consideradas mesmo que o princípio de rolagem em bloco com estabilização e alinhamento de coluna sejam mantidas. Por que não está correto o item 3? Porque existirão cenas em que o local, a condição em que o paciente se encontra... existem cenas, por exemplo, que você não consegue... fratura, vou dar um exemplo de fratura, que você não consegue alinhar aquela fratura. Então você tenta imobilizar o mais próximo possível da região anatômica, mas você não consegue colocar em posição anatômica. Então você, às vezes, tem que imobilizar na posição em que o paciente está, respeitando o máximo possível as técnicas para preservar a função do membro ou prevenir o surgimento de outros traumas. Então, essa técnica, ela comporta algumas adaptações para que você, dependendo da cena que você se encontre, tá certo? Que é o caso, por exemplo, da gente utilizar o queda invertido, que é um dispositivo para imobilização e extração de paciente em automóvel, e você faz imobilização de pelve ou de fêmur com queda invertida. Então, por essa questão, a gente vai considerar a letra E como resposta da 29ª. Vamos a mais uma questão. A contenção física nos casos de atendimento de urgência e emergência frente a distúrbios psiquiátricos tem indicação restrita às situações em que for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente e ou aos demais. Sobre contenção física, é falso o que se afirma, ele quer um incorreto. Vamos lá. A contenção física e mecânica é uma medida de exceção e, dessa forma, deve ser utilizada como último recurso. Então, está correto. É uma medida de exceção. Quando se exauriu todas as possibilidades, aí você vai para a contenção física. Beleza. Letra B diz assim: quando necessário, aplique chave de braço, torção de punho, gravata, técnicas de artes marciais, bem como sentar-se sobre o paciente ou colocar seus joelhos sobre ele na tentativa de imobilizá-lo. Aqui você está pedindo um processo, né? Você está atentando contra a integridade física do paciente. Você está fazendo aqui uma lesão corporal, praticamente, né? Então, isso aí não pode, não existe essa orientação. Pelo contrário, a gente tenta desmistificar essa cultura de contenção física com violência, né? Vamos ver aqui a letra, já temos a resposta da nossa questão. Se ele quer o incorreto, essa é a resposta. Letra C diz assim: a faixa deve ser confeccionada com material resistente, lavável e de fácil manuseio, com costura reforçada e largura apropriada. Beleza. Jamais utilizar lençóis ou ataduras de crepom associados à malha tubular como faixa, né? Vai causar lesões, vai queimar, vai cortar o paciente, né? Então também está verdadeiro. Não fazer uso de contenção física com propósito de disciplina, punição ou coerção ou por conveniência da equipe de saúde. Então, isso aí tem uma disposição do Corém, né? Não estou lembrando agora o número dela, acho que foi 2012. Então, fala justamente do COFEM, uma disposição do COFEM, acho que foi 2012, fala da contenção mecânica. Dentre outra observação, é justamente estar verificando sinais vitais,
está verificando resposta de nível de consciência, pelo menos a cada hora desse paciente, né? E se tiver sedado, aí é que tem que estar verificando mesmo, tem que ter muito cuidado com o paciente sedado. Então vamos lá, mais uma questão. Diz assim, ó. A resolução COFEN 427/2012 normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego da contenção mecânica. Olha aí, ó, a resolução que eu acabei de falar, né? COFEN de 427/2012, no emprego de contenção mecânica de pacientes. De acordo com tal resolução, sobre contenção mecânica, é correto afirmar, agora que é o correto, né? Os profissionais de enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, somente poderão empregar contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro. Beleza. E preferencialmente em conformidade com os protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde públicas ou privadas que estejam vinculadas. É uma transcrição literal da resolução. Esse item está lá perfeitinho na resolução 427/2012. Letra B diz assim: sempre que precisar de contenção, a contenção mecânica de pacientes será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto. Sempre que precisar, a contenção mecânica de pacientes será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto. Também está previsto lá na resolução, tá? Isso está correto. Letra C diz assim: os profissionais de enfermagem podem aplicar o emprego de contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. Vou até ler de novo, está dizendo aqui, ó, não acredita, está escrito. Os profissionais de enfermagem podem aplicar um emprego de contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina. Ó, resposta, se ele quer o correto que se afirma, né? Se ele quer correto que se afirma, então a letra A é a resposta. Não pode. E assim, ó, agora estou lendo aqui a letra B, diz assim: sempre que precisar, a contenção mecânica do paciente será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto. A contenção ela não pode prolongar, ela tem que é uma medida extrema para um período extremo ali. Então, essa letra B é uma questão polêmica. Eu vou botar aqui uma interrogação na letra B, só que a letra C tá falso mesmo, certo? Letra D diz assim: quando em contenção mecânica há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais dos membros contidos no paciente, verificados com regularidade a cada 2 horas. Vou ler de novo. Quando em contenção mecânica há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, beleza, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, certo? Verificados com regularidade a cada 2 horas, não. No máximo a cada 1 hora. A cada 1 hora você tem que estar reavaliando isso aí, sinais vitais, nível de consciência, integridade e circulação. Então tá falso também. Diz assim, ó, letra E: menor rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes com sedação. Tá falso também. Pacientes sedados aí é que tem que ter maior rigor, porque ele não tá com resposta. Sonolentos ou algum problema clínico em idosos, crianças ou adolescentes. Então, nesses grupos de risco e ainda pacientes sedados, não é com menor rigor, ao contrário, com maior rigor. Pelo fato da letra A ter a transcrição literal fiel do texto da resolução, eu vou marcar a letra A. Mas essa letra B diz assim: sempre que precisar, a contenção mecânica de paciente será prolongada. Salvo engano, a contenção ela não pode ser prolongada até o período que é necessário. Ou seja, não pode passar daquele período que for necessário para conter o paciente. Tá certo? Então, com uma certa margem, a resposta da letra A é mais correta pelo fato dela trazer justamente a transcrição literal da resolução 427/2012. Vamos a mais uma questão. Diz assim: mesmo com a utilização de princípios gerais de biossegurança, os profissionais do atendimento pré-hospitalar estão sujeitos a acidentes de trabalho com material biológico.
É considerado toda exposição percutânea provocada por ferimento com material perfuro-cortante contaminado, como, por exemplo, de acesso vascular, manuseio de ferimentos, manejo de resíduos da assistência. Sobre o acidente de trabalho com material biológico, avalie as afirmativas a seguir. Primeiro, vamos lá. Cada serviço deverá desenvolver sua própria rotina médica com relação aos socorristas que potencialmente se contaminam durante a atividade, com ênfase para HIV e hepatite B. Então, realmente, os serviços eles têm que ter os protocolos de biossegurança, né? E quando houver exposição do profissional, ele dá uma resposta rápida a esse risco ocupacional aí. Então, sobre acidente de trabalho com material biológico ou a pegadinha, é incorreto o que se afirma. Então, letra A está correto, né? O item 1 está correto. Se ele quer um incorreto, não pode ser a letra A. Letra B diz assim: idealmente, as condutas devem ser tomadas dentro das primeiras 48 horas. As condutas, elas devem ser tomadas entre as primeiras 2 a 24 horas. As condutas, elas devem, por exemplo, testagem rápida, a quimioprofilaxia contra exposição a HIV, começar entre 2 a 24 horas. Então, não é idealmente esperar até 48 horas para começar a fazer conduta. Se ele quer a resposta errada, o item 2 já é errado, né? Vamos ver mais. Os socorristas devem manter em dia as vacinas recomendadas pelo serviço. Tá certo também. Então, o item 3 também tá certo. Então, não pode ser letra E, não pode ser letra C. Vamos ver o que é que diz o item 4. O serviço deverá realizar comunicação de acidente de trabalho dentro das normas vigentes. Também tá certo. Então, o único errado é a letra B. O que é que está dizendo a letra B? Que, idealmente, as condutas devem ser tomadas dentro das primeiras 48 horas. O ideal é que você tenha condutas tomadas 2 horas, no máximo 2 horas depois do acidente que aconteceu. Com notificação de CAT, se for necessário imunizar, se for necessário fazer testagem. Essa testagem vai repetir com 30 dias, essa testagem vai repetir com 60 dias, essa testagem principalmente para o HIV, vai repetir-se por 60 dias, ele vai tomar quimioprofilaxia por 30 dias, ele vai repetir esse exame com 1 ano, ele vai testar a vítima, de repente aconteceu ali, tem que testar a vítima também para ver se ela é portadora de alguma doença infecto-contagiosa. Então, tudo isso tem que ser realizado de forma ágil e eficiente para que não ocorra um prejuízo maior ou real à saúde daquele trabalhador. Então, a resposta é letra B. Vamos a mais uma questão. Se você estiver gostando, a gente faz a oferta aqui do nosso cursinho online preparatório para concursos públicos na área de enfermagem. Uma aula por semana, a aula online pelo Google Meet, uma mensalidade aí que cabe no seu bolso. Procura a gente pelo YouTube, procura a gente pelas redes sociais, procura a gente pelo e-mail que está aqui no nosso canal no YouTube e também pelo telefone que vai aparecer no último slide aqui do nosso vídeo, do nosso contato aí para o cursinho online preparatório para concursos públicos na área de enfermagem, disciplinas na área da saúde coletiva e também legislação em saúde, legislação do SUS, né? Então vamos lá, mais uma questão, banca Facete da prova da Prefeitura de Capim, Paraíba. Diz assim: os atendimentos de urgência e emergência frente aos distúrbios obstétricos são situações possíveis na rotina dos atendimentos pré-hospitalares. Sendo assim, é possível a realização da assistência ao parto iminente, caracterizado por presença de contrações fortes e frequentes, 2 ou mais em 10 minutos, e visualização da distensão perineal ou da apresentação fetal na vulva. Dessa forma, estão corretas as assertivas abaixo, exceto, diz assim, posicionar a paciente adotando a posição que ofereça melhor conforto. Beleza, né? Geralmente a gente bota na posição ginecológica. 2, diz assim, higienizar períneo com soro fisiológico, gases e compressas estéreis
disponíveis. Também está correto. 3. Trocar luvas de procedimento por luvas estéreis e posicionar os campos sobre os glúteos e abdômen do paciente. A gente faz uma ressalva aqui com relação a essa questão de luvas estéreis, né? Mas usar os campos de proteção, os campos fenestrados, tá beleza. Mas como é uma técnica, vamos dizer assim, contaminada, você pode trabalhar com luvas de procedimento, né? Vamos lá, mais ainda, letra D, diz assim, avaliar a região do pescoço do recém-nascido para detectar a presença de circular de cordão umbilical. Também está correto. E letra E, diz assim, aguardar cerca de 10 minutos para camplear o cordão, para que o recém-nascido se adapte ao meio externo, ao meio ambiente, exceto em situações de sofrimento fetal. O campeamento do cordão umbilical, ele deve ser entre 3 a 5 minutos. Geralmente é de 1 a 3 minutos para a pulsação do cordão. Só que em situações como, por exemplo, a mãe soropositiva para HIV, o campeamento tem que ser imediato, porque a criança pode contrair o vírus ali durante aquele momento, tá certo? Então a resposta, se ele quer o item errado, é isso aqui, aguardar cerca de 10 minutos para clampear o cordão umbilical. Não, a técnica de clampeamento é de 1 a 3 minutos, pode chegar até 5, dependendo da literatura ou da persistência dos batimentos no cordão, da pulsação no cordão, tá certo? Então, resposta aí tá errada, a letra E, por causa disso aí, se for mãe soropositiva, campeia na hora, beleza? 34ª questão, diz assim, sobre os aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem, é um dever do profissional conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Sendo assim, são considerados deveres do profissional de enfermagem, exceto, então quer o item incorreto, né? Vamos lá. É direito de enfermagem incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades em organizações de categoria? Sim, né? Principalmente agora o movimento que a gente está fazendo aí, da aprovação do Piso Nacional da Enfermagem e regulamentação das 30 horas de enfermagem, né? Então, item 1, letra A, corretíssimo. B, diz assim, é dever de enfermagem comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Também está correto. Letra C, diz assim, colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e à área física e institucional. Também está correto. Letra D, diz assim, documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Competência, enfermeiro, técnico, auxiliar, né, parteira, então também está correto. Vamos ver o que a letra E diz. Diz assim, receber vantagens de instituição, empresa, pessoa física e coletiva, além do que lhe é devido. Então isso aqui é corrupção, né? Corrupção ativa, receber vantagem, promessa, né, de instituição, de pessoa. Então, totalmente errado. Isso aqui é crime, inclusive, né? Crime crime de servidor público, né? Crime de servidor público previsto no Código Penal. As infrações, elas são administrativas, que é o Código de Ética de Enfermagem, mas também são infrações cíveis e infrações criminais, né? Então, 34ª resposta é letra E. Vamos a mais uma questão. Diz assim, o profissional de enfermagem responde pela infração ética e ou disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática. E quando cometidas por outrem, dela obtiver benefício. Outra pessoa realizar, ela obter benefício, né? Dessa forma, são consideradas circunstâncias atenuantes de acordo com o novo Código de Ética, exceto ter bons antecedentes é uma situação atenuante. Agora, cometer infração dolosamente. O que significa isso? Você querer o resultado da ação. A conduta culposa é aquela que é decorrente de negligência, imperícia ou imprudência.
e que você não queria o resultado, mas aconteceu. Agora, a conduta dolosa, ela quer o resultado. Então, essa aí não é atenuante, pelo contrário, é agravante, não é isso? Então, ó, letra C. Então, a nossa resposta é letra C. Não é uma circunstância atenuante, sim agravante. Realizar atos sob coação ou intimidação grave ou intimidação e grave ameaça também é atenuante. Ter colaborado espontaneamente para a elucidação dos fatos também é atenuante. Não vai lhe isentar da culpa, mas vai diminuir, né? E realizar atos sobre emprego real de força. Uma pessoa provocando através do emprego real da força que você realize uma ação, né? Então também é uma circunstância atenuante. Só o dolo, que é a vontade, a intenção, querer o resultado, que aí realmente é uma situação agravante, né? Então 35 a resposta é letra B de bola. Vamos a mais uma questão. Diz assim, 36. As síndromes hipertensivas da gestação, a gente está falando de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? No caso, a pré-eclâmpsia é uma situação de urgência obstétrica caracterizada por paciente com idade gestacional de 20 semanas associada à pressão arterial sistólica de 140 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica de 90 milímetros de mercúrio, cifras de 14 por 9, né? Sendo assim, são sinais de gravidade do quadro, exceto. Então, ele quer sinais de gravidade. As gravidades são o quê? A evolução pré-eclâmpsia, que é o quadro que tem a convulsão, ou a síndrome HELP, que é uma agressão aí hepática com destruição de células sanguíneas, hemólise, hemorragia, a elevação de enzimas hepáticas. Então, vamos ver aí o que é que tem dizendo aí. Cefaleia, tontura e confusão mental. É característico do agravamento da pré-eclâmpsia. Distúrbios visuais clássicos, né? Diplopia e escotoma, que são esses pontos negros na visão, visão turva. Então, capinha de livro aí A e B, né? Letra C. Hipoglicemia matinal. Ó, galera, aqui a gente não tem uma relação direta com a hipertensão, com a pré-eclâmpsia. Então, certamente, o exceto, se ele quer o errado, então é a letra C, certo? Epigastralgia, dor do hipocôndrio direito, náuseas e vômitos. Aí já é o quê? Suspeita de síndrome HELP, né? Ajuda. Lembrar da música dos Beatles aí, né? Não perder a vida dessa pessoa, né? Dispneia e dor torácica retroesternal, aí já pode estar com sintomas de quê? De até um infarto agudo do miocárdio devido a esse quadro hipertensivo, né? Então, ó, vamos aqui, a resposta realmente não comporta associação hipoglicemia matinal com os distúrbios hipertensivos gravídicos, especialmente a pré-eclâmpsia. 37ª questão, diz assim, ó. Para atendimentos de vítimas de traumas, o enfermeiro precisa saber os limites de sua atividade, para tanto, é necessário entender algumas definições. Dessa forma, todos são considerados medicamentos, exceto oxigênio é medicamento? Ele tem prescrição, né? 3 litros por minuto, 5 litros por minuto. Então, antihipertensivo é medicamento? Correto. Antibiótico é medicamento? Claro, né? Laxantes é medicamento? Também. Agora, dietas são terapias, mas não é medicamento, tá certo? A menos que você esteja na medicina Ayurveda, né? A medicina indiana, que vai trabalhar muito com essa questão nutritiva, mas aí não é a nossa medicina de racionalidade médica, a medicina hipocrática, a medicina ocidental, né? Então, aí a gente, por contexto, não considera dieta como medicamento, e sim terapia, beleza? Vamos lá. 38ª questão, diz assim: no atendimento de urgência e emergência, frente aos distúrbios neurológicos, foi identificado que a vítima apresentava sinais de AVC isquêmico. Para uma avaliação eficiente desse paciente no atendimento pré-hospitalar, a PH, é utilizada a escala de, se ele quer confirmar a presença de um AVC, né, isquêmico, ou agora é AVE, né? A terminação agora é acidente vascular encefálico, né? Então a escala que ele vai utilizar é a escala de Cincinnati, galera. O que é que diz a escala de Cincinnati? Ela avalia três itens. Primeiro, vai pedir para a pessoa sorrir, abrir a boca, mostrar a simetria facial. Vai pedir que você dê um sorriso, fale alguma coisa e abra a boca, sorria, para ver a simetria. Segundo, que eleve os braços e tente deixá-los elevados por 10 segundos. Para ver o quê?
tônus muscular, flacidez, ausência de movimentos, plegia, não é isso? E por último, falar uma frase para ver o que? A articulação cognitiva e a diartralgia, né? Dificuldade em articular as palavras ou mesmo a afasia, não falar. Então a escala de Cincinnati, ela trabalha logicamente nesses 3 pontos e esses 3 pontos têm uma sensibilidade de quase 70% para sugestão de AVE, tá certo? Então a gente usa muito essa escala no atendimento pré-hospitalar. Eu trabalho com atendimento pré-hospitalar, a gente trabalha no SAMU daqui de Patos, né? Então na nossa própria ficha de anamnese já vem desenhadazinha essa escala aí para a gente estar fazendo justamente essa avaliação na cena dos pacientes suspeitos de AVC, de AVE, né? Então, resposta letra A, 39ª, diz assim, ó, de acordo com o protocolo SAMU, emergências clínicas nos quadros sugestivos de AVC isquêmicos em pacientes maiores de 18 anos, há benefícios do uso de trombolíticos intra-hospitalar, né? Até quantas horas no início dos sintomas deve ser realizado esse tratamento? Ó, se você pegar a risco o protocolo do SAMU, ele vai dizer lá que o uso dos trombolíticos vão ser utilizados a partir de 4 a 5 horas. Né? Então, não sei se essa questão foi questionada na banca. Talvez você encontre outras literaturas que encontrem uma resposta de 1 a 2 horas. Mas você pegando o protocolo do Ministério da Saúde, do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, a resposta vai ser essa aqui: utilização de trombolíticos entre 4 a 5 horas. Tá bom? Essa aí é o que a gente chama de questão polêmica dessa banca. A última questão para a gente fechar aqui com chave de ouro, diz assim, ó: atendimento de urgência e emergência frente a distúrbios respiratórios pode acontecer a pacientes com exacerbação da crise asmática que precisará realizar abordagem medicamentosa. Nessa situação é necessário realizar 300 miligramas de hidrocortisona intravenosa. No entanto, a viatura do atendimento só frasca uma ampola de 500 miligramas que devem ser diluídas em 10 ml. Então, você tem 500 miligramas que devem ser diluídos em 10 ml. Aí ele vai perguntar: quantos ml devem ser administrados no paciente para que seja cumprida a prescrição medicamentosa? Ora, se 500 miligramas tem 10 ml, então 300 miligramas de hidrocortisona terão quantos ml? Aí você vai fazer aqui, ó, regrinha de 3 a 300 vezes 10 dividido por 500. Você corta aqui, você corta aqui, você corta aqui, você corta aqui, fica 30 dividido por 5, né? 30 dividido por 5, a resposta é 6 ml. Letra C, regrinha de 3, cálculo de dosagens. Essa foi a nossa última questão da banca FACET, a banca do Pernambuco, né? E a prova foi a prova de Capim. Então, faço aí mais um convite a vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, em Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, certo? A gente agora também tem a opção do cursinho online preparatório para concursos públicos. A gente está trabalhando a matéria de enfermagem e está também trabalhando a matéria específica para SUS e saúde coletiva. Então, necessariamente, se você é da área da saúde, áreas afins, quiser fazer o SUS e legislação em saúde, a gente tem um preço acessível, aulas online pelo Google Meet, toda semana tem aula. Preparatório para concursos públicos, aqui com a galera do Enferodonto. A gente acredita no sucesso de vocês, acredita na educação e estamos na luta. Vencemos através da educação. Eu sou fruto do concurso público, acredito no concurso público e agora estou na fase de sonhar, acreditar e realizar. Um forte abraço a vocês, bons estudos e qualquer coisa a gente está disponível pelo e-mail. No YouTube tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone também. Preparatório para concursos públicos e Enferodonto, aulas descomplicadas. Um abraço a todos, sucesso! Fui!
E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Ferodonto com vocês, aulas descomplicadas.